Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Timbola. Nós vamos para mais uma aula de Revit aqui. E hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre janelas, tá? Então vou fazer uma introdução para a gente entender o conceito de janelas aqui. Quem já acompanha, aproveita para revisar aí. Vamos tentar atingir várias pessoas aí com o conhecimento, tá? Então vamos tentar entender o seguinte. O Revit ele tem um conceito de que a gente vai inserir elementos como portas e janelas dentro de uma parede, beleza? Então você vai pegar uma porta, olha lá, ó, você vai colocar dentro, tá? Você não vai recortar essa esquadria para colocar, você não vai recortar essa alvenaria para colocar essa esquadria, certo? Então é muito importante a gente entender esse conceito para dar certo dentro do Revit para trabalhar, beleza? Vamos entender que a gente vai colocar hoje janelas e a gente tem alguns conceitos que a gente tem que é importante a gente entender. Então, a janela, primeiramente, ó, você não consegue ela inserir nenhum outro elemento a não ser numa parede, tá? É importante isso. Ó, tu não vai conseguir jogar uma janela solta aqui, não tem como fazer isso, tá? E a gente tem a opção de colocar, inserir essas janelas em vários elementos do 3D ou das vistas, né? Porém, eu sempre vou te recomendar a colocar, por exemplo, uma janela, uma esquadria dentro da planta baixa, tá? Por que inserir dentro da planta baixa no projeto? Pelo simples fato de que quando você insere uma janela dentro do projeto, tá? Você precisa posicionar ela corretamente de acordo com a parede que você vai inserir, certo? Então, se você vai inserir essa janela dentro desse ambiente, você precisa seguir um padrão de cota. Tá? Então é importante a gente entender isso. Tá? Tem muita gente que parece básico, mas né, pode errar. Então é o seguinte, a janela, galera, o Revit tem uma coisa muito legal, que é o seguinte, quando você vai inserir na planta abaixo, por exemplo, uma janela, ele vai pegar essa cota que eles chamam de cota intermediária, tá? E você consegue inserir dentro do projeto já com essa proporção da cota, tá? Muito cuidado, né? Porque nesse caso aqui ele pegou um pouquinho de diferença, tá? Pela parede no midpoint, mas o legal da parede é que se você não colocou bem certo no midpoint, vai aparecer na segunda seleção uma cota intermediária para você ajustar essa janela, tá? Então, olha que interessante, quando a gente vai inserir uma janela dentro do projeto, ó, ele já tem aqui, tá, essa cota intermediária. Então, é importante a gente entender, pessoal, como posicionar essa janela, tá? Parece básico, né? Mas a forma de trabalhar de uma forma inteligente vai fazer com que seja mais eficaz na hora que tu esteja trabalhando, beleza? O que é bacana a gente entender aqui também, tá na parte de janelas. Quando a gente insere, a gente tem algumas configurações dentro do Revit que é importante a gente entender. Ó, primeiro, que o Revit ele já te dá a representação gráfica correta, né? Se você está com um plano de faixa de corte correto. E aqui a gente colocou uma janela genérica, mas só para você entender. A gente já tem uma altura e uma medida padrão, tá? De acordo com cada bloco que você usar. Né? Cada família. Bloco, família. Quando falar família, dentro do Revit é um bloco, tá? Bloco AutoCAD família. Beleza. Se você selecionar essa janela, tá? Além do posicionamento em planta baixa, nós vamos ter a altura do peitoril. Então, automaticamente, tá? Toda a janela, essa é a principal diferença, talvez aí a primeira principal diferença entre porta e janela, né? Em porta você não vai ter essa opção aqui chamada altura do peitoril. Você vai poder deslocar, mas não está categorizado com a altura do peitoril. Então é importante tu entender o seguinte, que você pode ajustar aqui diretamente a configuração dessa altura do peitoril, tá? Olha lá, ó. Se eu selecionar meu bloco e colocar aqui, ó, 1,20, olha o que vai acontecer. Automaticamente vai aumentar essa altura, tá? Então é bacana você entender esse conceito da altura do peitoril, tá? Então, ó, posicionamento, né? Altura do peitoril, beleza? Dentro do Revit, quando você for fazer a instalação, você vai ter algumas janelas aí genéricas, né? A gente vai ter algumas opções genéricas dentro do Revit para utilizar essa esquadria, beleza? Vamos entender o seguinte, primeiro, que
Quando a gente for inserir uma janela, nós podemos clicar aqui na arquitetura e janela ou comando WN, tá bom? Beleza? Então é importante entender isso. Ó. Se eu digitar WN no teclado, já vai aparecer a opção para a gente colocar janela, tá? Então é o comando de janela. Segundo, tá? Vamos trocar aqui o bloco, vamos colocar aqui por exemplo, uma persiana, tá? Vou só trocar aqui o bloco, ó, tá? Selecionei, tá centralizado. Olha que interessante isso aqui. Por exemplo, você colocou uma persiana e ela está invertida no espaço, tá? Como que a gente ajusta isso aqui? Beleza? Toda esquadria que você selecionar, tá? Vai ter essa opção aqui, ó, chamada. Essas duas setas, ela vai dizer o seguinte, ó, inverter a instância faciana. O que significa? Basicamente, o posicionamento interno e externo dessa esquadria, tá? Então, ó, se eu apertar espaço no teclado, ó, automaticamente ele vai... É como se fosse um mirror, né? Ele vai espelhando aqui. Beleza? Então, olha lá. Certo? Isso aqui é bem importante também para a gente... bugou... eu coloquei a janela invertida. Vou deletar e colocar de novo. Não, tá? Só clicar a tecla de espaço, tá bom? Então, para não ter erro na hora de trabalhar, para facilitar a tua vida para trabalhar. Beleza? Ok. Como que eu edito o tamanho de uma família? Né? Como que eu edito o tamanho de uma janela? Entender isso aqui, tá? Para a gente entender isso, nós vamos trazer uma família nativa do Revit, tá? Então, vamos deletar essa esquadria aqui. Felipe, mas eu abri aqui a barra de janelas e não tenho blocos aqui. Então, o Revit ele tem uma biblioteca nativa. O que é uma biblioteca nativa? Quando você faz a instalação, já vai vir alguns blocos para te auxiliar na hora que você está trabalhando dentro de um projeto. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai digitar comando WN e olha que interessante. A gente tem carregar família e modelar no local. Quando a gente clica aqui em carregar família, se você fez a instalação completinha do Revit, vai aparecer essa opção aqui, chamada Metric Library, né? Ou a biblioteca métrica, certo? Aqui dentro nós temos algumas categorias, tá? E nós vamos falar uma aula sobre isso, tá? De um erro que pode acontecer, tá? Vou falar sobre isso também numa aula separada. Mas vocês vão entender isso no futuro. Ó, nós temos categorias de portas, nós temos categoria de mobiliário e nós temos aqui, ó, a categoria de janelas, tá? E o legal de janela é que o Revit já entende, pô, eu tenho várias opções de janelas, né? Eu preciso ter várias opções de janelas e esquadrias, tá? Então, o Revit já te dá algumas opções, tá? Então, vamos selecionar, por exemplo, aqui aqui, tá? Olha lá. Ó. Olha lá. Eu coloquei uma nativa do Revit, tá? Então, olha lá. Ó. O Revit, ele já te dá algumas esquadrias, tá? E o que é interessante, né? Você vai falar assim, Felipe, no Brasil, nos meus projetos, né? Eu não uso isso aqui, tá? Eu nunca usei uma esquadria que nem essa, tá? Então, o Revit Autodesk meio que já sabe isso, tá? Tem que aprender mais, mas já sabe, né? Então, aqui dentro, ó, em carregar família, tá? Comando WN, nós temos específicos do Brasil, tá? Então, a gente consegue ver aqui que nós temos mais janelas focadas para o mercado brasileiro. Então, olha só. Ó, vou colocar aqui. Ó, é a mesma categoria. Olha lá. Mas janelas diferentes. Beleza? Importante entender isso aqui, ó, tá? Então, você já entendeu onde procurar, tá? E você vai ver que tem algumas outras opções também que a gente pode trabalhar. Beleza? Ok. Então, vamos supor, né, que eu queira editar isso aqui. Isso aqui é um recurso bem interessante, tá? Então, olha aqui, ó. Nós vamos inserir, vamos colocar aqui ponto 95, centralizando, né? Lembrando também aqui, ó, lembra do posicionamento da esquadria, ó. Olha lá, ó. Entenderam? Jogando para fora e tal, é só apertar o espaço.
Essa aqui, ela ainda tem uma versão, ó, ela tem uma versão otimizada disso aqui, porque ela tem 4 opções de barra de espaço, tá? E ele já entende isso, beleza? Vamos sacar isso aqui. Aqui dentro, tá? Se você perceber, a gente tem aqui uma nomenclatura, tá? E a gente vai falar sobre isso numa próxima aula, mas a gente pode editar as medidas e esses parâmetros, tá? Então a gente pode editar e personalizar de acordo com a nossa necessidade de projeto, beleza? O importante é tu entender como inicia para trabalhar em janelas, tá? Não ter dúvidas na hora que tá trabalhando com janelas, beleza? É uma aula básica, mas é para rever os conceitos de janelas e espero que você reafirme esses conceitos ou aprenda de vez, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Eu tô fazendo essa aula pro YouTube, a galera do Instagram tá acompanhando ao vivo ali, eu deixei pra galera acompanhar, tá? Lembrando, gente, olha só, hoje é o último dia da promoção do meu pacote número 5, tá? Este é o último dia que vai ter essa promoção do meu pacote número 5 aqui, tá? Então, hoje é o último dia de R$400 por R$125, tá bom? Então, aproveita porque é o último dia, não tem mais choro aí, tá? Então, aproveita, são 100 conjuntos de famílias, são mais de 500 famílias no total, tá? Tá na versão de 2020, a representação gráfica desses objetos é limpa, tá? Acompanha as texturas, não são itens pesados, tá? Em alto nível de qualidade de design de interiores, tá? Seguinte, olha que interessante, tá? Eu abri ontem vagas para minha turma de curso de Revit externo para Inkscape, tá? Então, gente, eu fiz um curso, tá? Focado em otimizar maquete eletrônica dentro do Revit, tá? Para Inkscape. O curso, pessoal, ele tá com mais de 50% de desconto e ele tá aqui na Hotmart também, tá? Tá por R$200. Então, aproveita que o tempo é limitado. O que é legal desse curso, tá? Em 6 horas de aula, nós vamos falar como melhorar uma maquete eletrônica dentro do Revit de forma eficaz e de forma bacana, tá? Então, para quem quiser adquirir, as vagas são limitadas e o tempo é limitado também, tá bom? Então, tem um linkzinho aqui na descrição do meu canal para você adquirir o curso, tá? Tem um monte de conteúdo aqui para vocês acompanharem também no canal. Você pode seguir a gente pelo Instagram, tá? Então, você pode seguir a gente aqui pelo Blocos de Revit, certo? Só seguir a gente lá, tem um monte de conteúdo para vocês acompanharem, certo? Você pode seguir a gente também pelo Arquiteto Felipe no Instagram, tá? Só seguir a gente aqui também, tem vários conteúdos bacanas para vocês acompanharem aqui, bem legal, tá? Tem um portfólio bacana aqui que vocês podem acompanhar, certo? Vocês podem acompanhar também a minha página no Facebook, tá? Vocês podem acompanhar a gente aqui no Facebook, tá? Vocês podem aqui seguir a gente aqui também, tem um monte de conteúdo para vocês, certo? Vocês podem seguir a gente também pelo Twitter, tá? Pode seguir a gente lá pelo Twitter, que é bem interessante também para vocês acompanhar, tá bom? Então, acompanhe a gente por aqui, que eu acho que é bem legal, tá? Vocês podem seguir a gente pelo LinkedIn também, tá? Ó, pode seguir a gente aqui pelo LinkedIn. Tem um monte de conteúdo também bacana aqui para vocês, tá? E tem o grupo Revit Interiores Brasil, que eu criei lá para a gente compartilhar conteúdo também, tá? Então, para quem quiser acompanhar nosso conteúdo lá também, beleza? Para quem quiser adquirir os demais materiais, tá? A gente tem um curso completo de Revit para interiores, 43 aulas, 12 horas de conteúdo, divididos em 10 módulos. Nós temos também o curso residencial Revit com 15 horas de aula, 15 aulas. Temos o curso de Inkscape para interiores com 13 aulas e 3 horas de aula. Nós temos o curso da promoção, que é o curso Inkscape com 6 horas de aula e 6 aulas. Temos os blocos de Revit também, tá? Pacote 1, mais de 13 mil famílias. Pacote 2, em torno de 600 famílias. Pacote 3, 260 itens de humanização. Pacote 4, 260 itens de humanização e marcenaria. Pacote 5, do último dia da promoção, de 100 conjuntos de famílias, mais de 500 famílias.
Pacote 6, 100 conjuntos de famílias em mais de 500 famílias. Pacote 7, 100 conjuntos de famílias em mais de 500 famílias. Pacote 8, 100 humanizações. Pacote 9, 100 conjuntos de famílias em mais de 500 famílias. Tudo isso tem review completa aqui no canal, tá bom? Agradecer a galera que acompanha a gente aqui. Um grande abraço para vocês.